Nosso texto de hoje à noite se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Essa é uma carta longa do apóstolo Paulo e a gente lembra bem dela por questões dos problemas que Paulo trata aqui. Na verdade, esta já é a segunda carta. No capítulo 5, ele menciona de ter escrito uma primeira carta, que simplesmente não foi preservada. Portanto, Deus achou por bem que aquelas informações fossem preservadas para a igreja de hoje. Mas a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta que nós temos aqui, como essa aqui não é a primeira da nossa Bíblia, mas a segunda de Paulo, é essa que nós temos. Então Paulo trata de alguns problemas. Paulo fez uma visita à igreja, escreveu uma carta, e aquilo levantou algumas perguntas para Paulo, e alguns problemas. O pessoal da família de Cloé trouxe informações para Paulo de como estava a igreja, e trouxe também algumas perguntas. Agora, o engraçado é que a gente não tem as perguntas, a gente tem as respostas. Então a gente pressupõe as perguntas que foram feitas. Essa igreja, Paulo tem problemas com ela. Ele vai ter muitos problemas na área de reconhecimento da liderança. A segunda carta, por exemplo, ele vai escrever exatamente para defender a autoridade apostólica dele. Mas aqui na primeira, ainda talvez fosse um assunto que já estivesse iniciado, mas não tinha ainda uma grande proporção. Então, e ele passou 18 meses nessa cidade. Poucos lugares Paulo permaneceu tanto tempo. E ele passa 18 meses. Na segunda carta, na segunda viagem missionária, Paulo fundou essa igreja. Ele pregou para os judeus nas sinagogas e ali se formou um grupo. Mas Corinto era muito especial no sentido de ser uma união de filosofias dos gregos, dos romanos, povos orientais, uma cidade portuária, uma cidade idólatra. Para vocês terem a ideia, tinha um templo lá dedicado a Afrodite que tinha 1000 prostitutas cultuais, né? Então, muita imoralidade, muito orgulho. E os coríntios, por herança da filosofia grega, se achavam muito cultos, muito sábios, muito inteligentes. Então, confiavam muito na sua força, na sua sabedoria. Mas o evangelho chegou lá naquela cidade. E Deus usou de maneira poderosa e levantou um grupo de salvos, de crentes, não de homens e mulheres perfeitos, para fazerem parte da igreja. E nesse primeiro texto, do versículo 1 até o versículo 9 da nossa leitura, que nós iremos fazer, Paulo está agradecendo por aquilo que eles são, por aquilo que Deus fez e ainda fará na vida deles. Apesar de todas as coisas que nós conhecemos, que veio depois da conversa de Paulo com aqueles irmãos, Paulo, ele está grato a Deus pelo que eles são em Cristo, mas também por aquilo que Deus fez na vida deles e especialmente por algo muito especial que Deus ainda fará. Nesses 9 versículos, pelo menos 10 vezes, Paulo vai mencionar Jesus Cristo. E isso não é sem razão, porque a mensagem de Paulo, ela é cristocêntrica. Mais adiante ele vai dizer, olha, eu não escolhi, eu não vim até vocês usando de palavras especiais, usando de argumentação filosófica ou coisa parecida. Eu decidi pregar Cristo e esse crucificado. A minha mensagem é centrada na pessoa de Jesus. Então, por isso, o nome de Jesus presente em todo o tempo. Mas Paulo também se dirige à igreja e em alguns momentos ele menciona aos crentes individualmente. Vamos ler esses versículos e depois nós queremos
destacar uma lição nessa porção das Escrituras para o nosso ensino. Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Há uma ênfase nessa primeira parte, da parte de Paulo para com essas pessoas, do que eles são em Cristo, da união deles em Jesus Cristo. E a partir dessa união, Paulo identifica quem eles são. Ou seja, é possível traçar aspectos da identidade dessas pessoas. É possível saber quem elas são a partir do que Paulo escreve sobre essa união com a pessoa de Jesus. E isso não é sem propósito, porque uma das coisas mais importantes da vida do ser humano é ele saber a sua real identidade. É ele saber quem ele é. Isso não é autoconhecimento, mas aquela ideia de que ao longo da vida você vai construindo a sua identidade. E você pode se definir muitas vezes por conta da sua profissão ao longo do tempo. Você pode se definir por questões das suas experiências, algumas e muitas vezes traumáticas, como se elas determinassem quem você é, determinassem o seu comportamento. E você pode também ouvir outras pessoas a respeito do que elas dizem de você, e você absorver aquilo, e você ser a soma do seu passado, das suas experiências, do que as pessoas dizem, e você cria ali uma identidade. O problema é que essa identidade não é verdadeira. E na maioria das vezes, essa construção que a gente faz ao longo do tempo, ela é escravizadora. Você se torna refém daquilo que as pessoas intitularam, falaram para você, ou das suas experiências passadas, ou dos seus pecados passados, daquilo que você foi no passado, e você soma tudo aquilo e você diz ser quem você é. Mas na verdade, o crente em Jesus Cristo, a pessoa que se arrependeu dos seus pecados e passou a confiar em Jesus como seu Senhor e Salvador, deve construir a sua identidade a partir da palavra de Deus. Deus é que tem autoridade para dizer quem você é. Não são as pessoas, não é o seu passado, não são as suas experiências passadas. Quem pode e tem autoridade e é seguro, é verdade, para dizer quem você é a palavra de Deus. Só que muitas vezes as pessoas passam a ouvir mais vozes de outros, das suas experiências, do seu passado, e não dá lugar para a palavra de Deus transformar. Você deve crer
no que a palavra de Deus diz a seu respeito. E se você se dedica a pensar em si, como a palavra diz, isso vai ser libertador. Isso vai ser transformador para a sua vida. Porque a verdade é a palavra de Deus. As outras coisas não são. Então você não pode fazer essa inversão. E quando você faz essa inversão, você sofre as consequências disso. E é interessante que Paulo trata disso logo no começo, na introdução, preparando para o que ele vai tratar depois. Nós vamos perceber comportamentos distorcidos. Pessoas vivendo não segundo o padrão de Deus. E isso tem uma razão. Porque as convicções ou a convicção de quem você é em Cristo determina a qualidade do seu comportamento. Ou seja, o comportamento que você escolhe é fruto de quem você acredita que é em Cristo Jesus. A sua ligação em Cristo e a convicção que você tem de quem você é em Cristo afeta diretamente a forma como você vive. Não tenha dúvida disso. Por isso é fundamental você saber quem você é em Cristo. Agora, esse texto não é capaz de nos responder com todas as respostas sobre quem nós somos. Mas é possível encontrar aqui 3 elementos que podem nos ajudar a construir uma imagem bíblica de nós e assim podermos ter não só o nosso interior, mas o nosso comportamento também transformado. Quem você é em Cristo? Como é que você se enxerga? Como é que você pensa você? Você olha para você com os olhos das Escrituras? Com as lentes da Palavra de Deus? Quais são os critérios que você tem usado? O que o mundo supostamente acha que você é? O que as pessoas dizem a seu respeito? O que as suas experiências traumáticas impactaram, causaram na sua vida? O seu passado sombrio? Como é? 3 elementos que podem nos ajudar a construir uma imagem saudável a partir da palavra de Deus. Primeira coisa, você é uma pessoa chamada por Deus. Você faz parte de uma multidão e Deus soberanamente chamou você. A igreja é uma comunidade de pessoas que foram chamadas. Que foram chamadas de fora para dentro do corpo de Cristo. Nós somos uma comunidade de pessoas chamadas. E Paulo faz questão de, no início da sua carta, destacar isso para a igreja de Corinto. Tradicionalmente ele começa se apresentando, e quem está com ele ao escrever a carta. Depois ele fala dos destinatários e uma saudação. Geralmente ele faz isso. Às vezes tem elogios e às vezes, como é o caso de Gálatas, não tem elogio nenhum. Mas você percebe aqui, logo no primeiro versículo, ele diz, olha, Paulo, chamado pela vontade de Deus. E observa a ênfase, pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus. Ou seja, eu não sou apóstolo por usurpação dessa função. Eu não comprei, eu não me auto-intitulei apóstolo. Se eu sou apóstolo, foi porque Deus quis, porque Deus me chamou, porque Deus me escolheu. E ele vai dizer nessa mesma carta que ele foi o último dos apóstolos. Ele era um dos piores no sentido de que ele foi perseguidor da igreja, os outros não. Eles eram um perseguidor da igreja. No entanto, Deus o chamou para ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Deus chama pessoas para servir o corpo de Cristo.
Deus chama líderes para servir a igreja de Jesus. Na verdade, todos somos chamados. E ele está junto com Sóstenes. Sóstenes talvez fosse um homem importante da sinagoga, conforme o capítulo 18 de Atos, versículo 17, que veio a se converter. Na verdade, Paulo fala de um Sóstenes, que era um líder da sinagoga, quando está escrevendo em Atos, o Lucas, mas depois a gente não vê se esse homem se converteu. Mas é bem possível que ele era um judeu que agora se converteu. E ele vai logo mencionar a igreja de Deus que está em Corinto. Eu gosto disso. Ele diz que a igreja não é de Corinto. A gente fala muito isso, né? A igreja de Corinto. Não, não é. A igreja de Deus que está em Corinto. A igreja sempre pertenceu a Deus. A minha igreja. A igreja do Deus vivo. A igreja é de Deus. E aquela igreja que estava em Corinto, especialmente, mesmo estando num contexto idólatra, num contexto imoral, num contexto pagão, de muita influência pagã, ali tinha igreja, povo de Deus, aquela comunidade, aquela assembleia que foi chamada pelo Senhor. Inclusive a palavra assembleia, ou eclésia, é uma palavra comum que era usada para os gregos, e os cristãos se apropriaram dessa palavra para se referir à igreja. Mas sempre Paulo lembrando, olha, a igreja de Deus que está em Corinto, né? É onde essa carta está então sendo endereçada. E logo ele diz, olha, em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Na verdade, esse texto aqui, essa frase está muito grande, e na mente de Paulo e na caneta de Paulo, na verdade a palavra aqui, santos em Cristo. Chamados para ser santo, é uma implicação que a gente entende que o chamado é para a santificação. Mas Paulo não está pensando aqui em comportamento. Paulo está falando aqui da nossa posição em Cristo. Está dizendo, olha, aos santos em Cristo. Aqueles que são santos por estarem ligados a Cristo. Você, conforme as Escrituras, se está em Cristo, você é santo. Você foi separado para o Senhor. Você foi separado para o Senhor. Você pertence ao Senhor. Deus, antes da fundação do mundo, escolheu você para você pertencer a Ele. Posicionalmente você é santo. A igreja de Corinto era uma igreja perfeita? Você tem muitos problemas. Logo Paulo vai tratar de um problema chato, divisão na igreja. Tinha um pessoal que dizia, eu sou de Paulo. Aí os outros diziam, não, eu sou de Pedro, aquele apóstolo brilhante. Aí os mais espirituais, eu não sou nem de Paulo nem de Pedro, eu sou de Jesus. Olha, na verdade, divididos. Capítulo 5, imoralidade na igreja. Capítulo 6, Paulo fala de litígio, os irmãos levando um ao outro ao tribunal. Paulo fala de imoralidade, de prostituição. E como é que eles são santos? Será que Paulo se enganou? Santo é uma posição. Se você está em Cristo, você foi separado. Agora, isso não quer dizer que você também não está num processo de santificação, de identificação com a pessoa de Jesus, crescendo na semelhança de Jesus. Mas você é santo pela obra de Cristo. Quando Deus Pai olha para você, Ele vê você ligado a Cristo. Você é um santo, você é uma santa. Não é porque você é sem pecado, não. Porque em Cristo, Deus te coloca nessa posição. Uma pessoa separada.
Você foi chamado para viver essa posição de santo. Deus trouxe você das trevas, trouxe você do pecado, trouxe você da morte, para você usufruir dessa posição em Cristo. Privilégio, porque não depende de você, não é mérito seu, não é resultado de algum serviço ou de alguma postura que você tomou, mas unicamente da graça soberana de Deus em escolher você, em chamar você para colocar você nessa posição. Em Cristo você usufrui de todos os privilégios decorrentes da sua posição. Agora, claro que isso tem implicações para a sua santificação. O apóstolo Pedro exorta os seus leitores dizendo: olha, sede santos, porque eu sou santo. O nosso Deus é um Deus santo, e o seu povo é chamado para viver em santidade, porque vocês têm agora uma posição em Cristo. Você não sente assim um prazer, uma alegria no coração em saber que no meio dessa multidão de gente, Deus chamou você, um pecador, uma pecadora, morto nos seus delitos e pecados, que as suas obras não passavam de trapos de imundícia, que você não podia agradar a Deus em nada, absolutamente nada, e Deus chamou você? Isso te dá alegria no coração? Isso te dá desejo de louvar o nome do Senhor, exaltar o nome dEle? De ser grato todos os dias da sua vida? De entender que essa posição privilegiada é incompatível com pequenas encrencas na vida no dia a dia? Pequenas frustrações, pequenas dores que a gente às vezes aumenta, dimensiona de uma maneira tão grande, e a gente fica como se tivéssemos sido derrotados, tivéssemos perdido uma grande batalha. Você é santo, você foi chamado, olha aí, por graça absoluta. Não tem nada em você que impressionou a Deus, que Ele disse: ei, vou chamar esse homem, vou chamar essa mulher. E Deus te colocou numa posição santo em Cristo. Esse é santo, está em Cristo. Este foi separado. Eu tenho um propósito para ele, eu tenho uma direção para a vida dele. Deus nos chamou de um modo muito especial. Deus chamou a igreja, Deus chamou você para fazer parte do seu povo. Você é uma pessoa chamada por Deus. Você pertence a Ele. Isso não te dá alegria no coração? Agora, isso não é para você se achar, evidentemente. Porque se você tivesse conseguido isso pelos seus méritos, aí todo mundo ia se render aos seus pés. Então, realmente, você é o máximo. Mas não é. É por Jesus, pela obra de Jesus. Eu sou santo. Isso vai afetar o meu comportamento. Eu tenho uma posição de santo em Cristo. Eu estou ligado a Cristo, unido à pessoa de Jesus. Isso afeta a maneira como eu vou me comportar. Eu não sou mais desse mundo. Eu fui separado. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Isso não faz mais parte da minha vida. Deus me chamou. Segunda coisa, Deus nos capacita com dons sem nada nos faltar. Ou seja, você é capacitado por Deus. Olha só o que Paulo diz no versículo 4. Ele diz: olha, eu sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, mesmo aqueles irmãos
sendo reprovados por alguns comportamentos, ele diz, olha, eu sempre dou graças. A propósito da graça, da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Olha só. A graça de Deus foi ministrada a nós por meio de Jesus. E isso é cristianismo. Tudo que nós somos, tudo que nós temos é por meio de Jesus. E Deus, por meio da sua graça, nos concedeu capacitação. Paulo usa uma expressão bonita que ele diz, olha, porque em tudo fostes enriquecidos, ou seja, vocês se tornaram ricos em graça. Vocês saem de uma miséria espiritual, pecadores perdidos, condenados, mortos, certo? A Bíblia diz isso? E Deus transforma vocês em pessoas ricas, capacitados pela graça. Vocês têm agora dons, não falta absolutamente nada. Vocês foram capacitados em palavra e em conhecimento. Vocês têm uma palavra que chegou a vocês e vocês receberam essa palavra e vocês têm discernimento, vocês têm conhecimento, mas também Paulo diz, olha, mas também o testemunho de Cristo foi confirmado por vocês através de vocês terem acolhido, recebido essa palavra que certamente os levou a crer quem é o Senhor Jesus. De maneira que não vos falte nenhum dom. Não falta nada. A gente acabou de estudar aqui na Escola Dominical recentemente sobre capacitação do Senhor. E a conclusão que se chegou é que pelo menos um dom você tem. E pensando na igreja, Paulo está dizendo, olha, falta nada. Vocês têm tudo que é necessário para servir a Deus. Vocês foram enriquecidos em graça. Vocês foram agora ricos. São agora ricos em dons. Há uma variedade de dons. Várias capacitações diferentes. Mas com um propósito único, servir o Senhor. A vocês foram capacitados, vocês foram enriquecidos com a graça de Deus. Pedro, ele fala também dessa dádiva do Senhor, mas de uma forma diferente. Na segunda carta que ele escreve, o versículo 3 do capítulo 1, Pedro diz, olha, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pedro está dizendo, tudo que você precisa para viver uma vida piedosa, para viver uma vida que agrade o Senhor, Deus concedeu a você. Todos os recursos estão disponíveis. Você tem a palavra de Deus, você tem a oração, você tem o Espírito Santo e você tem a igreja. 4 principais recursos. Deus tem te dado tudo que você precisa para ter uma vida piedosa. Se nós não temos essa vida piedosa, é porque de alguma maneira ou de outra nós estamos negligenciando usar os recursos que Deus tem nos proporcionado. Mas Ele tem nos capacitado a servir uns aos outros na igreja, mas também nos capacitado a usufruir de todos os recursos para viver uma vida piedosa. Pedro continua, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas, mais uma vez, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, não temos carência absolutamente
nenhuma. Em Cristo, nós temos tudo que nós precisamos. Somos ricos na pessoa de Jesus. Conta-se uma história de um homem, tempos passados, que a coisa mais importante, ou pelo menos mais prazerosa, era você fazer uma viagem de cruzeiro. Esse era um americano, então ele economizou e ele queria fazer a viagem de navio para a Europa. Então ele comprou finalmente a passagem e chegou o dia do embarque. A alegria era tremenda, a satisfação, o prazer de estar fazendo aquela viagem. Ele se abasteceu e aí ele percebia que no salão principal tinha comidas e mais comidas, pratos lindos, e ele pensou, isso deve ser muito caro. Mas ele não tinha muitos recursos, aliás, muito pouco recurso, mas ele tinha passagem. Então, na hora do almoço, na hora do café, do jantar, ele sumia para a cabine dele e ficava comendo biscoito com pasta de amendoim, americano, né? Pasta de amendoim. Então, lá pelo 10º dia da viagem, um homem do navio encontrou um funcionário e perguntou, eu não vejo o senhor na hora das refeições, o senhor nunca aparece. Ele disse, não, eu não tenho recurso para desfrutar daqueles banquetes. Aí o homem disse assim, meu senhor, a sua passagem dá direito a tudo aquilo é direito do Senhor. Imagine. E às vezes eu e você como crentes, o Senhor tem nos dado tantas coisas e nós vivemos como pobres, comendo creme crack com pasta de amendoim. É o creme crack que eu conheci aqui no Ceará, mas eu gosto, viu? Mas às vezes a gente troca ou deixa de desfrutar das riquezas que nós temos em Cristo por coisas muito menores, né? Por coisa muito pequena. Mas você é rico, você foi enriquecido em Cristo. Você é um homem, uma mulher capacitado para servir ao Senhor. Deus tem te dado recursos para você viver uma vida piedosa, para viver uma vida, como diz um livro, acima da mediocridade, acima do basicão. Cristo conquistou tudo que você precisava. A graça de Cristo está disponível para você. Você é uma pessoa chamada por Deus. Você é uma pessoa capacitada por Deus. E por fim, você é uma pessoa guardada por Deus. Deus chama, Deus capacita e Deus guarda. No final do versículo 7, Paulo diz, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos confirmará inocentes, inculpáveis, por ocasião do retorno de Jesus. Deus vai guardar você até o dia do juízo. Você se guardar até esse encontro é um trabalho que você não vai conseguir fazer, mas Deus vai fazer. Ele vai guardar você inculpável, inocente, irrepreensível até o dia de Cristo. E aí Paulo fala logo no versículo 9, ele diz, olha, Deus é fiel. Deus vai nos preservar por uma única razão. Ele é fiel. Não sou eu. Não é por causa da minha fidelidade, é por causa da fidelidade de Deus. Você percebe que tudo gira em torno do Senhor? Ele te chamou, Ele te capacitou e Ele vai te guardar. Em Romanos, Paulo estica isso aqui para dizer que nada, ninguém vai poder separar você do amor de Cristo.
Ele diz, olha, se você está em Cristo, nenhuma condenação há. Lembra disso? Eu gosto desse versículo. Eu preciso lembrar desse versículo. Todo dia, de preferência. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem vai tentar alguma acusação contra você que foi chamado, capacitado? É Deus quem o justifica você. Deus é fiel e Ele vai guardar você até o dia de Cristo. A comunhão que nós nos desfrutamos do Senhor Jesus, ela vai ser para sempre. Hoje essa comunhão é limitada, mas ela vai ser para sempre. Ele guarda você. A vida é cheia de ciladas, cheia de armadilhas. E a gente, às vezes a gente cai, às vezes a gente se machuca, a gente se fere, se entristece, chora, lamenta, mas Deus é fiel. Ele vai guardar você. Você acha bom isso? Eu amo isso, confesso para você. Não depende de mim. Não depende de mim. Eu sou muito fraco. Às vezes quero desistir, às vezes me desanimo. Mas Ele está dizendo, eu vou te guardar. Eu sou fiel. Deus é fiel. Não depende de mim. Depende dEle. Aquele que começou a boa obra, vai completar até o dia de Cristo. Quando você pensar em você, lembre-se que você foi uma pessoa chamada por Deus. Lembre-se que você foi uma pessoa capacitada por Ele. E lembre que você é uma pessoa que Deus vai guardar até o fim. Que ninguém vai poder afastar você do Senhor Jesus agora. Você está em Cristo. Jesus diz, olha, aquele que o Pai me dá, de modo algum, lançarei fora. Eu gosto desse versículo, sabe por quê? Porque ele diz, aquele que o Pai me dá. Olha só, você é um presente do Pai para o Filho. Tá, eu sei que não é grande coisa, mas a gente pode se alegrar disso. Eu sei que é um presente meio problemático, tem alguns defeitos, mas está sendo retocado. É como se o Pai estivesse arrumando o pacote. E em 1 Coríntios 15, Paulo diz uma coisa bonita. Diz que o Filho vai nos apresentar ao Pai, numa expressão de louvor e glória. Deus, Pai, te deu para Jesus, e Jesus vai oferecer você para a glória de Deus na eternidade. Porque depende dEle. Ele vai guardar você. Então aqueles irmãos de Corinto não sabiam o que vinha pela frente, a exortação dura, mas Paulo dá uma maciada aqui no começo. Ele está dizendo, olha irmãos, apesar de tudo isso que aconteceu na vida de vocês, ou que está acontecendo na vida de vocês, vocês foram chamados. Deus os chamou, tirou das trevas, tirou do pecado, tirou da morte e colocou vocês na posição de santos por causa da união de vocês com Cristo. Deus capacitou vocês a servir a igreja, mas também a viver de forma piedosa. E ele diz, olha, mas Deus vai guardar vocês. Quando Jesus Cristo voltar, vocês vão ser apresentados como inocentes, porque vocês estão em Cristo. Vocês foram justificados. E Deus é fiel para fazer isso. Eu quero que vocês confiem nisso. Deus chama, Deus capacita e Deus guarda. Irmãos, certamente essas informações não são simplesmente para a gente se sentir bem. É claro que isso faz parte, não há nenhum problema com isso. Mas, acima de tudo, é para você se render aos pés do Senhor, em gratidão e exaltação do nome dEle.
É para você reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. É para você se render à vontade dele de maneira absoluta. É para a sua vida ser um louvor permanente por aquilo que Deus fez na sua vida. Você é chamado. Você é capacitado e você é guardado.